Essa igreja é a igreja de Deus, as doutrinas estão aí, o alicerce está estabelecido. Para com essa conversa, rapaz. Demolir, fica em casa, é melhor. Sabe o que ela diria se estivesse viva hoje? Essas palavras, fica em casa, diria para os pastores adventistas, fica em casa, meu amigo. Você vai para a igreja para demolir os alicerces que a gente estabeleceu com tanta dificuldade? Você está entendendo? Problemas comportamental, não doutrinal. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Mesmo livro, mesmo capítulo, página 355. Irmãos, qual era o problema da igreja de Deus nos dias da Sra. White? Era problema doutrinário ou comportamental? Era comportamental, meu querido. Se levantou homens ali tentando mexer nas doutrinas da igreja e chamando a igreja de Babilônia. Pare, pelo amor de Deus. O problema da igreja não era doutrinário, era comportamental. Ellen White estava pedindo para haver uma reforma lá. Gente, vamos mudar a atitude nossa em relação à palavra de Deus e os testemunhos. Ela não falava de reforma doutrinária, ela falava de reforma comportamental. É por isso que ela vai dizer que a igreja é débil, defeituosa, mas a doutrina está ali, o povo só não segue porque não quer. Doutrina a igreja tem, ensinamento a igreja tem. Agora, o povo não segue porque não quer. O povo é rebelde, o povo é incrédulo. O povo é de dura cerviz. Agora, ser Babilônia essa igreja? Não, negativo. Ela não tem nenhuma ligação com o vinho de Babilônia. Ela não defende Trindade, que é a doutrina principal da Igreja Católica. Ela não defende a humanidade pré-queda de Cristo, que é uma doutrina católica. Ela não defende que você não pode vencer o pecado, que é uma doutrina também católica. Enfim, a igreja era pura, a doutrina era pura. O povo bastava somente aceitar e viver a mensagem, unicamente. Pastores, anciãos, diáconos, teólogos, professores, pegam esse texto e dizem, não, a igreja de Deus é defeituosa. Não, o irmão fica falando mal da igreja, aí fica criticando a igreja. Para, rapaz. Um texto fora do contexto é um pretexto para assumir qualquer coisa que não do texto. Para. Vamos analisar. Vamos parar de ser parciais. Vamos ser completos nas nossas considerações com respeito às coisas de Deus. Isso vai nos livrar de ser enganados. Anjos ficam admirados ao ver a transformação de caráter efetuada nos que se entregam a Deus e exprimem sua alegria em cânticos de arrebatador louvor a Deus e ao Cordeiro. No mesmo capítulo, meus queridos, que ela está dizendo para aqueles homens que não chamam a igreja de Babilônia, porque a doutrina dela é correta, não remova os fundamentos, não venha demolir os pilares. Ela está dizendo que o louvor aqui é a quem? Agora eu acho que eu mexi com um certo grupo de pessoas aí. Ela está dizendo que os anjos adoram a quem no céu? Deus e o Cordeiro. Mas a nova organização hoje está adorando quantos aqui na terra? Será que ela está defendendo essa igreja de hoje, nesses escritos aqui, irmãos? Essa nova organização, essa nova teologia aqui? Eu creio que você é um ser inteligente, de capacidade racional e vai entender perfeitamente que ela está dizendo que a igreja dos dias dela só adorava o Pai e o Filho. E que a igreja de hoje, que está constituindo Babilônia, está adorando três deuses e está indo contra a igreja que ela defendia, contra a mensagem que ela defendia. Esses sim estão demolindo os pilares, irmãos, da fé. O assunto é sério. Você está numa igreja que não era a igreja fundada pelos pioneiros. Por mais duro que possa parecer, mas é a verdade. Vocês não sabem o quanto machucou meu coração. Eu praticamente nasci nessa igreja, gente. Dediquei boa parte da minha vida a essa igreja, gente. Eu deixei um emprego numa multinacional, eu deixei uma carreira de direito, eu fui para comportagem, eu dormia nos fundos de igreja com a minha mulher e meu filho recém-nascido, eu comia banana com bolacha, eu tomava banho de água fria porque não tinha chuveiro. Irmãos, eu me dobrei e desdobrei por esta igreja. Porque eu amava a mensagem dos meus pioneiros, meus irmãos. Era com alegria que eu saía para pregar essa mensagem. Eu tomava sol, eu tomava chuva, meus irmãos. Só Deus sabe, meus irmãos, o quanto eu penei nessa obra. E com alegria, eu fiz com alegria. Mas sabe o que aconteceu alguns dias atrás? Eu fui excluído. Eu fui excluído porque o quê? Eu fui defender a fé dos meus pais, os homens disseram, para. E sabe o que saiu na minha carta de exclusão? Não me enquadraram no artigo de heresias.
Ora, se eu estou pregando uma heresia, a heresia dos pioneiros, se eu estou sustentando, por que não me enquadraram no artigo de heresia? Sabe por que não enquadraram, irmãos? Porque eles sabem que a gente está falando a verdade, mas como são politiqueiros, estão envolvidos ali, ó, um com o outro, macomunado com o outro ali, não são honestos o suficiente de declarar o que você é e confirmar por escrito. Agora eles sobem nos púlpitos aí, fica dizendo que Alexandre Botelho é anticristo, que Alexandre Botelho é herege, mas por que não confirma na carta? Igreja Adventista do Sétimo Dia, 16 de maio de 2008, você vai ver aqui, ó, a declaração A e B, mas não está a declaração 1, que vem falando de heresia. Quando eu fui perguntar para o pastor Paulo Corquisco por que eles não me enquadraram no artigo 1, ficou sem resposta. Eu estou até hoje esperando a correção da carta, irmãos. Ninguém dá satisfação. Mas subir nos púlpitos das igrejas para pregar que Alexandre Botelho é herege, isso eles fazem. Nos concílios, nos encontros deles, lá no centro de treinamento em Cotia, lá, estão lá massacrando Alexandre Botelho. Agora, falar a verdade, confirmar a verdade, cadê? É por isso, meus queridos, que Deus tem seus meios, Deus tem suas formas e suas maneiras. A verdade está chegando a você agora. Essa horda de falsificadores da palavra de Deus vão ser desmascarados. Tá? Não porque eu seja alguma coisa, porque sim, de Deus não se escarnece. A palavra declara, meus irmãos, que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca, porque nós estamos lidando com coisa séria. Eu amo a igreja, eu me importo com os pastores, sempre respeitei, sempre considerei, mas o papel sem vergonha que eles estão fazendo, sinto muito, meus irmãos, não dá para ficar engolindo muito tempo não. Tá entendendo? Não dá. Eu espero que eles se arrependam dos pecados deles, que eles sejam humildes, eles parem com essa ideia de altivez, de que são alguma coisa, porque o homem sem Deus não é nada. O homem com Deus é até alguma coisa, agora sem Deus não é nada. E quando é que o homem está sem Deus? Quando o homem não teme Ele, quando o homem não guarda os seus mandamentos, quando o homem não procura viver em retidão, em tratar das coisas de Deus com seriedade. E especialmente quando está à frente do povo de Deus. A adoração é ao Pai e ao Filho. No próximo sábado, não cante mais hino trinitário. Os hinos que vai falar de adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, os hinos lá da doxologia, risque esses hinos do cenário, porque eu risquei do meu. São hinos que são abominação a Deus, são hinos que estão louvando um Deus que não tem nada a ver com o Deus do céu, é aquele que tentou fazer uma trindade lá em cima e agora está na terra. Enfim, meus queridos, siga o conselho de Ellen White, adore unicamente o Pai e o Filho. E mais, se você quer maior clareza, vá questionar eles. Pergunta para eles por que a igreja cria numa coisa e hoje estão crendo noutra. Por que a igreja adorava o Pai e o Filho e hoje eles estão adorando três deuses. Vai perguntar para eles e você vai ver se você não vai passar a ser visto como inimigo. E na verdade, é o seu dever ir questionar. Ou você não se importa com a sua salvação. É o seu dever ir lá e questionar. Afinal de contas, vocês mantêm eles com os dízimos e as ofertas. Como é que você está financiando uma obra que não está promovendo o reino de Deus, mas o reino de Satanás? Você tem o direito de questionar os ensinamentos da igreja, o direito de exigir provas, porque você está financiando, você está mantendo esse ministério. Faça isso, vá questionar. Agora, seja o que for, não tenha medo de pressão. Tome posição ao lado da verdade. Seja homem de honra, seja mulher de fé, seja pessoas de posicionamento. Defenda a fé dos pais, porque você vai estar fazendo a coisa certa. Mensagem enganosa. Os que se põem a proclamar uma mensagem sob sua responsabilidade pessoal e que ao mesmo tempo que declaram ser ensinados e guiados por Deus, constituem sua obra especial, derribar aquilo que Deus durante anos tem estado a erguer, não estão cumprindo a vontade de Deus. Saiba-se que esses homens se encontram do lado do grande enganador. Não os creiais, estão se aliando com os inimigos de Deus e da verdade. Porão a ridícula ordem estabelecida no ministério, considerando um sistema eclesiástico imperialista. Afastai-vos desses. Aqui está dizendo que aqueles que pensam que a sua obra é desfazer, derrubar aquilo que Deus durante anos estava erguendo, aqueles que pensam, meus queridos, que eles fazendo isso estão cumprindo a vontade de Deus, ela está dizendo que eles estão fazendo a obra do grande enganador, Satanás. Ela está dizendo que nós não devemos crer nesses homens.
Ela está dizendo, meus queridos, que o quê? Eles estão se aliando com os inimigos de Deus e da verdade. Que verdade? A verdade presente dos pioneiros. E outra coisa aqui, ó, ela fala aqui da ordem estabelecida no ministério e do sistema eclesiástico imperialista. Naqueles dias, pessoas levantarem dizendo que a ordem do ministério não era correta, pessoas combater o eclesiasticismo da igreja naqueles dias, estava fazendo a obra de Satanás, sim. Mas por quê? A ordem estava de acordo com a vontade de Deus. Os homens serviam homens, não era homem mandando em homem, como é hoje. Hoje as coisas mudou. Hoje sim, estabeleceu-se na igreja um sistema imperialista. Porque se você não acatar as doutrinas da igreja, você é excluído, você é expulso. Porque um dia o Sidionil Bias chegou em mim e falou, Alexandre, ou você age de acordo às normas da igreja presente, ou você vai ser excluído. Eu falei, pastor, então, se o Senhor não me convencer pela Bíblia e pelos testemunhos que os nossos pais estavam errados, que as minhas crenças estão erradas, então, sinto muito, eu não vou me submeter à nova teologia. Pode me excluir. E sabe o que eu fiz? Eu mesmo escrevi uma carta. E falando, já que vocês não querem fazer as coisas certas, então eu mesmo perdi a alegria de fazer parte de uma igreja que está indo contra a igreja dos pioneiros. Só que não sei. Minha mulher, que não tinha nada a ver, foi excluída também. E o meu filho. Então, é uma ordem imperialista ou não, irmãos? Porque assim, se você não rezar conforme a cartilha, qual é o resultado? Exclusão. Outro dia, os irmãos de Carapicuíba começaram a descobrir essas verdades. A ordem do Sidionil foi para o pastor lá da igreja local, o pastor José Domingues, que excluísse sem piedade os membros. Alguns irmãos não suportaram a pressão e cederam. Uma pena, né? Nem todos estão preparados ainda, né, para aguentar as pressão aí dos últimos dias. Mas graças a Deus está tendo homens e mulheres que estão se posicionando firmemente ao lado da verdade e estão segurando aí a situação. Louvado seja Deus por estas pessoas. Derribar a obra dos pioneiros, chamar aquela igreja de sistema eclesiástico imperialista, era um engano. Aquela igreja era a igreja de Deus, a igreja firmemente estabelecida, era a igreja remanescente, não era nova organização conforme nós já vimos e vamos voltar a ver. Está entendendo? Não tenhais comunhão com sua mensagem, por muito que eles citem os testemunhos e atrás deles busquem entrincheirar-se. Não os recebais, pois Deus não os incumbiu dessa obra. O resultado de semelhante obra será incredulidade nos testemunhos e nos limites do possível tornarão sem efeito a obra que por anos tenho estado a fazer. Página 357. Ou seja, isso daqui é a continuação do texto que a gente leu anteriormente. Não ter comunhão com essas pessoas, meus irmãos, que estão derribando o quê? Os pilares da igreja dos dias dos pioneiros. Aqui está dizendo que o quê? Eles pegam os testemunhos e citam para dar respaldo à sua nova teologia. É o que os pastores estão fazendo hoje. Pega os testemunhos fora do contexto e vai dizer que o quê? Que Ellen White era trinitariana. Mentira! Mentira! Ellen White nunca sequer escreveu uma única palavra trindade em toda a sua vida nos seus escritos, irmãos. O livro Em Busca de Identidade do pastor George Knight vai dizer que ela nunca citou a palavra trindade. E o livro Evangelismo hoje, que tem publicado em português, os textos que contêm a palavra trindade foram traduzidos de forma contrária ao que ela escreveu. Ela escrevia divindade. Só que o quê? Eles, para favorecer a trindade no Brasil, colocaram trindade. Então, muitos irmãos sinceros, honestos, aqui, ó, Ellen White defendia a trindade. Olha ela aqui falando a trindade. Mentira. Era divindade. E eles foram lá e colocaram a palavra trindade. O George Knight vai dizer que Ellen White nunca citou a palavra trindade. Agora, eles estão usando os testemunhos para corromper a fé dos irmãos ou não? Não é deles que a gente tem que se afastar? Ela está dizendo que a gente não deve ter comunhão com esses homens. Então eu vou tornar a perguntar, você vai continuar indo nessa igreja? Você vai continuar frequentando esses templos que estão usando os testemunhos para o quê? Promover uma mentira? A questão é séria, porque se fosse eu, você não ia se afastar de mim. Se fosse o Alexandre Botelho, que estivesse usando os testemunhos para promover uma mentira, você ia seguir ou não o conselho de Ellen G. White? Agora, por que você não faz em relação aos pastores? Ah, eles são melhor do que eu? São bambambam, né? Tem título, né? Não é verdade? A máscara, meus irmãos, de todo mundo vai cair que foi insincero. Tá entendendo? Porque o ponto de prova está chegando para cada um de nós. Então, olha, aqui está dizendo que você nem sequer deve receber essas pessoas aqui, ó, que estão pervertendo os testemunhos. E ela diz o quê? Que ao esses homens fazer esta obra, eles vão tornar sem efeito a obra que por ano ela estava a fazer. Será que eles estão conseguindo? Sim.
Porque eu vejo um bocado de irmãos aí, crendo em doutrinas que Ellen White nunca pregou, nunca defendeu, nunca creu. Ou seja, estão desfazendo a obra que ela por anos buscou fazer. Agentes designados. Deus fala por meio dos agentes por ele designados. E que nenhum homem, nem grupo de homens, insultem o Espírito de Deus, recusando-se a ouvir a mensagem da palavra de Deus dos lábios de seus mensageiros escolhidos, recusando-se a ouvir a mensagem de Deus, fecham-se os homens no aposento de trevas, excluem sua própria alma das grandes bênçãos e roubam a Cristo da glória que lhe deveria ser dada, mostrando desrespeito para com os agentes que designou. Deus não é autor de confusão, mas de paz. Página 3, 5, 9. Deus fala por meio de quem? Dos seus agentes. Quem eram esses agentes? Ela estava se referindo aos pioneiros. Uri Smith, Andrews, Logbottom, Tiago White, Joseph Bates, Wagner, Jones. Estes eram os agentes designados por Deus, meus irmãos, para fazer a obra que Deus lhes havia incumbido. Mas ela vem dizendo o quê? Que existe um grupo de homens e de pessoas que o quê? Que vão se recusar a ouvir o quê? A mensagem da palavra de Deus defendida pelos lábios desses mensageiros escolhidos. Eles vão se fechar no aposento de trevas. E sabe, gente, o que tem de adventista do sétimo dia se fechando no aposento de trevas, gente? Especialmente o ministério. A ordem dos pastores pelas igrejas aí, ó, não pega nenhum material desses irmãos, não leia nenhum folheto, nenhum livro, nenhum DVD, não assista nada. Sabe o que eles estão fazendo ao proceder desta forma? Estão se fechando no aposento de trevas e vão se perder. Os pastores não têm a coragem moral de dizer para os irmãos, olha, a gente não tem medo de nenhum escrito que se apareça, porque a gente tem a verdade. Pode ler, porque o quê? A nossa verdade vai desmascarar essa mentira. Irmãos, a verdade tem exame? Não tem exame. Os meus escritos, os meus sermões, os meus DVD, eu coloco à prova diante de qualquer teólogo adventista aí, ó. Eu não tenho medo de ser exposto por nenhum deles, sabe por quê? Eu tô com a verdade. Agora, eles sim têm medo de você ver esse DVD, de você ler um folheto, de você ler um livro, sabe por quê? Porque eles sabem que se você tiver contato com esse material, a máscara deles vai cair, eles vão ser desmascarados. A verdade, meus queridos, ela não tem medo de ser analisada, de ser considerada. Tá entendendo? Razão pela qual não tem porquê orientar as pessoas. Estamos parecendo católicos. Os padres católicos na década de 50 diziam para os seus membros não comprar os livros dos colportores. Eu tenho os livros lá de colportagem, que eu estudei a fundo a história da igreja no passado, e lá dizia que o quê? Quando o colportor chegava numa cidadezinha do interior, e que o padre ficava sabendo que ele estava ali vendendo o livro Grande Conflito, que desmascara o catolicismo romano, ele falava para o meu, não compre nada desse livro. Por quê? Ele sabe que os membros iam ter acesso à verdade. Hoje o nosso pastor está agindo feito os padres católicos, dizendo para os membros não pegar nenhum desses materiais, porque ele sabe que se os membros pegar, os olhos vão abrir, as escamas da cegueira vai cair. Mas louvado seja Deus, você é uma pessoa equilibrada, você é uma pessoa imparcial, você é daquele que é do tipo bereano. Você faz questão de examinar todas as coisas e dar razão a quem razão. E que Deus seja louvado e você seja grandemente abençoado por isso. Ela vai dizer que o nosso Deus não é Deus de confusão, não é Deus de Babilônia, é Deus de paz. Mas em 1956, sabe o que aconteceu depois dos encontros ecumênicos da igreja com os evangélicos? Confusão, a igreja se dividiu, rachou. Pastor foi excluído, credenciais foram cassados, membros foram excluídos. A doutrina que eles trouxeram para a igreja era do céu ou da terra? Deus é Deus de paz, não é Deus de confusão não mesmo. Foi o diabo que meteu o seu dedo na igreja e dividiu ela no meio. 2 partidos. Ellen White falou que ia ter 2 partidos na igreja. O partido que ia defender a verdade dos pioneiros e o partido que ia defender a nova teologia, que infelizmente é a maioria, né? Mas o que diz a Bíblia? Não seguirás a multidão para fazer o mal. Falsos mestres. Falsos mestres podem parecer muito zelosos da obra de Deus e podem despender meios para apresentar ao mundo e à igreja as suas teorias, mas como misturam o erro
com a verdade sua mensagem de engano e levará almas para veredas falsas. Deve-se lhes fazer oposição, não porque sejam homens maus, mas porque são mestres de falsidades e procuram colocar-se sobre a falsidade o sinete da verdade. Em vez de ensinar a verdade, deixam a imaginação demorar-se naquilo que é novo e estranho e lançam-se em desarmonia com aqueles que Deus usa para levar seu povo para a plataforma da verdade. Lançam de lado tudo que já foi dito acerca da unidade de sentimento e pensamento. Página 360. Tá vendo aí? O que os falsos mestres iam fazer dentro da igreja? Eles o que? Iam misturar a verdade com erro. Eles iam levar as almas para uma vereda falsa. E ela vem dizendo que a gente deve fazer oposição a esses homens, não porque eles sejam maus, mas porque a obra deles é diabólica, é de Satanás. Eles ficam apresentando algo novo e estranho. Será que foi apresentado algo novo e estranho no ano de 1931? No ano de 1956? No ano de 1980, será que foi apresentado? Foi apresentado algo novo e estranho. Algo tão novo, tão estranho, que nem os pioneiros adeririam a ele. Então, meus queridos, aqui vem dizendo que o quê? Que eles se colocaram em desarmonia com aqueles que Deus usou para levar o seu povo para a plataforma da verdade, os pioneiros, lançando de lado tudo que já foi dito acerca do quê? Da unidade de sentimento e pensamento. Introduziram divisão na igreja. A igreja de hoje não fala a mesma linguagem da igreja do passado. Divisão. Puxando no sentido contrário. Se seus zelos levasse a trabalhar no mesmo rumo em que trabalham seus irmãos, que têm suportado o calor e fadiga do dia, se fossem tão perseverantes com eles para vencer desânimos e obstáculos, bem poderiam então ser imitados, e Deus os aceitaria. Mas merecem ser condenados os homens que iniciam uma proclamação de possuírem maravilhosa luz e ao mesmo tempo puxam em sentido contrário aos agentes guiados por Deus. Foi este o procedimento de Coré, Datã e Abirão, e sua conduta se acha registrada como advertência a todos os outros. Mesmo livro, capítulo, página 360. O que é que nós vemos aqui? Se o zelo daquelas pessoas, como o zelo das pessoas de hoje, levasse eles a trabalhar no mesmo rumo em que trabalharam os seus irmãos, que suportaram calor e fadiga do dia, se eles fossem, enfim, perseverantes nos seus esforços, enfrentando obstáculos, vicissitudes, lutas, aqui vem dizendo que Deus os aceitaria. Tiago White cortava lenha para levantar alguns centes, para conseguir dinheiro, para viajar com Ellen White para visitar os irmãos que estavam espalhados, estados afora. Ellen White remendava as calças de Tiago White, irmãos, era remendo em cima de remendo. Agora hoje, vem aí os pastores de terno e gravata, sapato luxuoso, carro do ano aí, com mansões de moradia aí, dizer que eles que são tal. E ela vem dizendo que o quê? Puxando em contrário à fé dos homens daqueles dias. Irmãos, esses homens de hoje não passaram 1/10 do que aqueles homens passaram. E hoje se acha que tem o direito de ditar para a igreja o que ela tem que crer e o que não tem que crer. E se não crer, é excluído. Pode parar. Vamos devagar. Quem suou a camisa, quem gastou a sola dos sapatos do pé, foram nossos pais. Eles foi quem pagaram o preço. E nós temos que ter a humildade para continuar o trabalho que eles começaram. Não estou dizendo que você não deve ter o seu bom carro, a sua boa casa, não estou dizendo nada disso. A sua boa roupa, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que o quê? Que tudo tem limite. E que a gente tem que tomar o cuidado para não cair na arrogância, na incompreensão e num espírito de ingratidão. Porque sabe o que eu vejo hoje dos meus queridos? Ingratidão. Desrespeito, conforme ela está falando aqui, para com os agentes guiados por Deus no passado. Porque a liderança de hoje dizer que os pioneiros estavam em erro, estavam dizendo que Deus é errado. Era Deus que estava guiando eles. Aqui vem dizendo que foi este o procedimento de Coré, Datã e Abirão. Foi discutida a lição da escola sabatina e veio falando sobre Datã, Coré e Abirão. E sabe o que eu ouvi falar numa igreja central, na igreja central de Cotia lá? Fazendo referência a mim, ao nosso pessoal, que a gente caiu na rebelião de Datã, Coré e Abirão. Será que é a gente mesmo que está indo contra os pioneiros?
Eu não tenho dúvida, meus irmãos, caíram de pau, de cacetete, em cima de nós adventistas que estamos defendendo o adventismo histórico, dizendo que a gente está em rebelião contra a liderança da igreja. Será que somos nós ou eles que estão em rebelião contra a liderança que fundou a igreja? Unidade da igreja. Os que têm proclamado ser a igreja adventista do sétimo dia Babilônia têm feito uso dos testemunhos para dar à sua atitude um aparente apoio. Mas por que é que não apresentaram aquilo que por anos tem sido a preocupação de minha mensagem, unidade da igreja? Por que não citaram as palavras do anjo, univos, univos, univos? E isto com os que professam crer a verdade, que andem em união com os irmãos. Não procureis dar ao mundo ocasião de dizer que somos extremistas, que somos desunidos, que um ensina uma coisa e outro outra. Evitai dissensão, unam-se todos a esses agentes escolhidos. Página 361 e 362. Irmãos, mais uma vez ela dizendo que o quê? Que não devemos chamar a igreja adventista do sétimo dia de Babilônia. Que igreja era essa? Era aquela a qual o anjo estava conclamando as pessoas a se unirem. Mas ela agora vem dizendo que o quê? Que a gente não deve criar uma situação que venha provocar desunião na igreja. A nova teologia dividiu a igreja ou não? Dividiu, nós já vimos isso daí. Ela vem dizendo aqui que nós não podemos mostrar para o mundo que um ensina uma coisa e outro ensina outra. Irmãos, na liderança ministerial, um pastor crê que Jesus veio com a natureza pré-queda, outro continua crendo que Jesus veio com a natureza pós-queda. Uma divisão terrível, irmãos. Uns estão defendendo a trindade, outros estão defendendo o antitrinitarianismo, mas a grande maioria está do lado da nova teologia. Divisão ou não? Um ensina uma coisa e outro ensina outra, não. Na igreja local, um ancião crê uma coisa, o outro crê outra. Os membros crê uma coisa, outro crê outra. Enfim, irmão, divisão. E o poder de Deus não pode operar no meio da divisão. Trouxe fraqueza para a igreja. É por isso que está essa mornidão, essa situação aí, conforme nós já falamos anteriormente. Irmãos, nós temos que nos unir na verdade. É o apelo de Deus através do seu anjo. E essa verdade é a verdade dos pioneiros. Se a gente quer que essa igreja resplandeça a terra, meus irmãos, com a glória de Deus, se a gente quer ser uma igreja poderosa, meus irmãos, que leve essa mensagem com êxito crescente, nós temos que nos unir na fé dos pais. Porque ela vem dizer que o quê? Que nós devemos nos unir aos agentes escolhidos. Ela está falando de quem ali? Dos pioneiros. Vamos atender o apelo da profetisa. Ramificações transviadas. Deus tem na terra uma igreja que é seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando não ramificações transviadas, não aqui e outro ali, mas um povo. A verdade é um poder santificador, mas a igreja militante não é a igreja triunfante. Há joio entre o trigo. 362. Não devemos buscar nenhuma mensagem estranha, nova. Não devemos pensar que os escolhidos de Deus que procuram andar na luz componham Babilônia. Irmãos, Deus não está guiando ramificações transviadas, um aqui, outro aqui. Aí os irmãos pegam e dizem aqui, tá vendo? Vocês estão fora da igreja, vocês são ramificações transviadas. É engano. Quem saiu da igreja não somos nós. É aqueles que o quê? Que abandonam a fé dos pioneiros, porque ela está dizendo que o quê? Aqueles que procuram andar na luz dos pioneiros, jamais vão compor Babilônia. Agora, aqueles que se desviam, aí sim, eles estão criando ramificações, eles estão dizendo uma coisa e outra coisa. Enfim, essa parafernália, essa bagunça que está aí nos dias de hoje. Então veja bem, meus queridos, a igreja militante ainda não é triunfante. Ela está falando da igreja militante, não da igreja apostatante. Porque a igreja de hoje, mas é uma igreja apostatante. Embora a maioria não saiba. Embora muitos sinceros ainda não tenham compreensão disso. E eu sei que quando essa luz chegar neles, eles vão se despertar, vão sair dessa situação apostatante e vão passar para a igreja militante. E vão se tornar uma igreja triunfante. Amém, irmãos? Claro, a gente tem que entender que muitos irmãos ali não sabem dessas coisas. Estão crendo numa boa fé nos homens. E muitos dos próprios ministros também nem sequer sabem dessas coisas. Estão ali. Enfim, mas irmãos, a verdade é essa. Está entendendo? A igreja militante dos dias da Senhora White estava firmada sobre uma verdade. E é aquela igreja hoje que, militando sobre a mesma verdade dos pioneiros, é que vai se tornar triunfante. É contra essa igreja que Satanás vai se irar. Mas ela vai triunfar. Já está declarado. Amém? Quem é Babilônia? As igrejas denominacionais caídas é que são Babilônia. Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro.
Este vinho é composto de doutrinas falsas. Estes erros e outros semelhantes são apresentados ao mundo pelas várias igrejas. 362. Essa declaração, Ellen White dizendo quem é Babilônia. São as igrejas denominacionais caídas, irmãos. As igrejas evangélicas aí da qual nossa igreja foi separada durante o movimento milerita. Elas é que são Babilônia, porque elas têm doutrinas misturadas com o erro, que contém o vinho de Babilônia. Tá entendendo? Então, veja bem, meus queridos, elas têm ensinos que são apresentados para o mundo afora. Então, a igreja de Deus naqueles dias não podia ser Babilônia, porque ela tinha sido separada dela. Mas podemos dizer o mesmo da nossa igreja no dia de hoje? Vamos continuar lendo. Também surgiu entre os nossos irmãos separados, por moção da graça do Espírito Santo, um movimento cada vez mais intenso em ordem à restauração de todos os cristãos. Este movimento de unidade é chamado ecumênico. Participam dele os que invocam Deus Trino, confessam a Cristo como Senhor e Salvador, não só individualmente, mas também reunidos em assembleia. Carta encíclica Utiune Sint, página 13. Quem são esses irmãos separados aí? São os protestantes que a reforma separou da igreja católica. Mas aqui está dizendo que o quê? Está havendo um movimento ecumênico por parte dos irmãos separados. Note só, essa iniciativa não é da igreja católica, é dos protestantes dos Estados Unidos. É eles que iniciou esse movimento de unificar as igrejas. E infelizmente, a nossa igreja também passou a fazer parte. Hoje eles dizem que não estão. Irmãos, estão mentindo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia faz parte, sim, do movimento ecumênico, sim. Você entra lá no site do Concílio Mundial das Igrejas, você vai ver uma relação de igrejas e lá no meio está a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora eles vêm com essa ideia de que não estão à frente, pode não estar à frente, mas que estão no meio, estão. E sabe qual é uma das provas? Aderiram à doutrina que é uma condição para entrar no ecumenismo. A doutrina da Trindade. As escolas precisavam se expandir, as indústrias precisavam ganhar terreno e a igreja estava tendo dificuldade para adentrar alguns países porque a igreja era tida como seita. Então o que acontece? O Concílio Mundial das Igrejas só facilitaria o avanço da nossa obra no mundo se a gente reconsiderasse alguma de nossas doutrinas. E foi o que aconteceu. Os encontros da década de 50 foram encontros exatamente para considerar essas questões e resolver de uma vez por todas essas barreiras, essas dificuldades que estavam aparecendo perante a igreja. Só que o quê? Os nossos ministros não confiaram no poder de Deus, irmãos. Negociaram a doutrina. Ayrton Kohler, presidente da divisão, disse certa vez, meus irmãos, que princípios não se negociam. Princípio se sustenta. Mas eu sinto muito. Eles negociaram, mudaram as doutrinas. Tinham que ter mantido. E Deus o quê? Tomaria a frente, a obra é dele, ele abriria caminho. Faltou fé. Faltou confiança na guia e no poder de Deus. Hoje a igreja defende a Trindade, que é o quê? É a doutrina principal do ecumenismo. O ecumenismo é isso, é uma junção das igrejas separadas pela reforma em unidade com a igreja católica. Doutrinas e tradições. Em Apocalipse 17, Babilônia é representada como uma mulher, uma figura que é usada nas escrituras como símbolo de uma igreja. Uma mulher virtuosa representa uma igreja pura. Uma mulher vil representa uma igreja apóstata. Babilônia é revelada como sendo uma prostituta. E o profeta vem embriagada com o sangue do santo e dos mártires. A Babilônia assim descrita representa Roma, aquela igreja apóstata, que perseguiu tão cruelmente os seguidores de Cristo. Mas Babilônia, a prostituta, é mãe das filhas que seguem seu exemplo de corrupção. Assim estão representadas aquelas igrejas que aderem às doutrinas e tradições de Roma e seguem suas práticas mundanas, cuja queda é anunciada na segunda mensagem angélica. Espírito de Profecia, volume 4, página 233, 1884. Babilônia tem suas filhas e tudo isso gira em torno quê? Das doutrinas e tradições papais, doutrinas anticristãs. Vocês viram no slide anterior ali o nome de Billy Graham, eu vou comentar mais adiante, provando que a nossa igreja está assim envolvida com o ecumenismo. Mas, por ora, veja bem, meus queridos, a ligação com Babilônia se dá por meio das doutrinas. Ellen White disse o quê? É uma igreja apóstata, aquela que diminui a distância entre si e o papado. Será que o nosso povo andou diminuindo a distância entre eles e o papado? Acordos ecumênicos com Babilônia. Barnhouse aprovou a liderança sensata da igreja, que está resolvida a pôr freios em qualquer membro que tente apresentar pontos de vista divergentes dos adotados pela liderança responsável da denominação.
Barnhouse concluiu dizendo estar contente em poder fazer justiça a um caluniado grupo de crentes sinceros e em nossa mente e coração retirá-los da categoria de arrematados heréticos, como as testemunhas de Jeová, os mormons e os cientistas cristãos, para conhecê-los como irmãos redimidos e membros do corpo de Cristo. Eternity, setembro de 1956, e também vai estar no livro Em Busca da Identidade, de George Knight, na página 170. Quem é que está falando aí? Barnhouse. Quem era Barnhouse? É aquele que fez a cabeça dos nossos pastores na década de 50. Ele está dizendo o quê? Que estava contente por fazer justiça a um grupo que era mal compreendido. Ah, mas sabe por que ele disse isso? Porque mudaram a doutrina. Senão continuaria sendo considerado por ele, pelo mundo evangélico dos Estados Unidos, como uma seita. Como os testemunhos de Jeová, os mormons e os cientistas cristãos. Ele não foi muito solidário com a gente não, irmãos. Essa solidariedade teve um preço, viu? Preço muito alto. E ele veio dizendo que o quê? Que a igreja estava pondo freio nos membros que estavam se levantando contra a mudança. Ou seja, meus irmãos, vem gente de fora, faz a cabeça dos nossos pastores em relação às doutrinas dos pioneiros, levanta-se os irmãos fiéis, entre eles Andrisa, o maior teólogo da década de 40 e 50, e ele diz o quê? Que a igreja estava pondo freio, a nossa igreja agora vem e começa a reprimir esses irmãos, a expulsar, a excluir. Espera aqui, irmãos. Que tipo de irmãos era esses? Que estava voltando contra seus próprios irmãos a favor de uma pessoa que nem sequer cria no dom de profecia, cria na guarda do sábado? Faz favor, dá um tempo. Ele veio dizendo que estava disposto a reconhecê-los como irmãos redimidos e membros do corpo do quê? De Cristo. Mas, irmãos, a profetisa não disse anteriormente que as igrejas caídas dos Estados Unidos constituem Babilônia? Agora está lá, a nossa igreja fazendo parte do corpo de membro dele. Igreja do diabo, irmãos. Igreja de Cristo não. A igreja da nova teologia está fazendo parte deste corpo, mas o corpo de Cristo preserva a verdade, não a mentira. E aqui está mais uma prova, meus irmãos, de que a nossa igreja sim adentrou no ecumenismo a partir da década de 50. Torno a repetir, não é em tom de ofensa que eu me refiro às igrejas caídas dessa forma, porque a doutrina original da igreja adventista sempre disse isso. Nós não estamos aqui tratando de pessoas, nós estamos tratando de doutrinas que são satânicas. Nós estamos tratando de organismos religiosos que estão envidando esforços para lançar por terra a verdade de Deus. Este sim, a gente não tem medo de declarar que é uma obra satânica. Agora, as pessoas que estão lá dentro, meus irmãos, são filhas de Deus, Deus tem pessoas sinceras lá, que ao ouvirem a verdade vão vir para a verdade. Então não vamos confundir as coisas. Eu não estou atacando indivíduos, pessoas, eu estou me referindo a sistemas. E para falar nisso, eu estou aqui com o jornal da Associação Paulistana. Vou provar que a igreja de fato está no ecumenismo, irmãos. Esse jornal aqui, ele é a edição número 3 do Jornal da Paulistana. Aqui está o símbolo da nova Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, o símbolo ecumênico, tá? E o que nós temos aqui? Aqui está a foto do pastor Cirilo, tá bom? Para vocês verem que a gente não está aqui, porque de repente alguém chega e fala, não, tá, né? Mas não, a gente aqui mata a cobra, mostra o pau e mostra a cobra morta. Pode ser que a cobra não morreu, não é verdade? Então a gente faz questão de mostrar a cobra morta também. Olha aqui, ó. Billy Graham faz campanha evangelística no Brasil. Olha só o que está escrito aqui, ó. Um jornal que foi distribuído na igreja no dia de sábado, tá entendendo? Pela Associação Paulistana, por ordem da Associação Geral, porque em todas as igrejas do Brasil isso foi distribuído. Eu vou ler o texto. Um dos maiores evangelistas do século, Billy Graham, promove uma grande mobilização de igrejas evangélicas com o objetivo de realizar campanhas evangelísticas no Brasil. O alvo é alcançar o maior número possível de casas brasileiras, fazendo com que cada família convide pessoas amigas que ainda não se converteram a Jesus Cristo para uma recepção em seus lares. Lá assistirão pela televisão, em horário nobre e em rede nacional, a 3 programas de meia hora especialmente preparados para a realidade brasileira, com louvores, testemunhos e pregação. A programação deve acontecer em novembro deste ano. A igreja está divulgando Billy Graham? Billy Graham é adventista do sétimo dia? O Dr. Walter Veit vai dizer no seu DVD que Billy Graham é 33º grau da maçonaria. Billy Graham não crê no dom de profecia. Billy Graham não crê na verdade do sábado. Billy Graham não crê na mensagem do santuário celestial. Mas está aqui a igreja, o Cid O'Neill,
promovendo os sermões de Billy Graham. Espera aqui, irmãos, isso está certo? Será que a igreja mesmo não está envolvida com o ecumenismo? Porque o Cid O'Neill permitiu a Paulistana publicar um jornal divulgando o Billy Graham, o evangelismo dele no Brasil, porque essa ordem veio lá da cúpula. Porque nos encontros lá da igreja, quando ocorre ali as reuniões do Concílio Mundial, eles recebem a cartilha do que deve fazer e deixar de fazer. Então vem cá, agora vem o pastor Cid O'Neill agora nesse ano e traz lá o irmão lá da Associação Geral, reúne os anciãos pastores lá na Liberdade, na Rua Taguá, para dizer para os líderes da igreja que não está envolvida com o ecumenismo. Mentira, olha aqui, ó. Está envolvida sim. Eu quero que você, por favor, vá lá questionar para os pastores. Por quê que eles estão promovendo um homem que não crê na mensagem adventista, que pelo contrário combate a mensagem adventista? Porque eles estão promovendo esse homem se eles não estão envolvidos no ecumenismo? Vai lá pedir satisfação, vai lá pedir explicação. Porque você foi enganado. E chegou na sua igreja e enganou seus membros dizendo que a igreja não está envolvida em ecumenismo, coisa nenhuma não. Mas está sim, irmãos. As provas estão aí, ó. Tá entendendo? Quer você aceite ou não, a sua posição não vai mudar a realidade que a igreja